estudante do terceiro ano! Que bom que você está aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, aula de número 80. Eu sou a professora Cristiane Lopucci. O que você vai precisar para a aula de hoje? Já organizou seu material? Vamos conferir aqui com a professora? Você vai precisar do caderno, do lápis, da borracha, o apontador e, se você tiver o lápis de cor, deixa aí pertinho também para decorar o seu caderno, deixar ele alegre, cheio de vida, né? Porque é bom a gente abrir um caderno e ver ele bem caprichadinho, não é verdade? Então, deixa seu material aí para a aula. Como que nós vamos iniciar? Você vai abrir o seu caderno, vai pular uma linha dos registros anteriores ou vai pegar uma folha limpa e vai marcar lá, olha lá, a data de hoje. Você vai olhar no calendário que dia que é e vai colocar aqui. Vai olhar um mês e vai colocar um número que corresponde a esse mês. Vai colocar aqui e depois o ano. Vai escrever também o seu nome. Vai colocar logo abaixo, aula 80, esse tracinho, LP. L de língua e P de portuguesa. Pode registrar com bastante capricho. Tudo registrado? E nós continuamos aqui com as nossas aulas de olho nos textos. Você lembra que aulas são essas? Assistiu às aulas anteriores? Então, são aulas que nós ficamos bem de olho nos textos. São aulas em que nós tentamos compreender aquilo que fala cada texto que lemos. Nós até conversamos em algumas aulas dessa sequência sobre a importância dos textos,
para a nossa comunicação. O quanto usamos os textos. Você já percebeu o quanto usa os textos aí na sua vida? Já percebeu que quando vai consumir algum alimento, você abre uma embalagem, ali tem textos. Que tem textos quando você liga a TV, tem textos quando você pega os livros. Os textos estão em todos os lugares da nossa vida. Às vezes, até quando a gente olha pela janela de casa, a gente já enxerga um texto. Como? Você pode enxergar, às vezes, o nome da rua em que você mora, não é? Se você mora numa rua que tem comércio, quando você olha o nome do comércio, é um texto. Então, os textos estão em todos os lugares. E nós, aprendendo a compreender bem os textos, conseguimos lidar com isso no nosso dia a dia de uma forma mais tranquila, não é? A professora trouxe aqui, né, nas nossas aulas, um exemplo de texto que usa palavras, olha lá, tem 3 palavras nele, ó, de, aqui tem nos e tem textos. E tem aqui o olho com a lupa. É um tipo de texto que traz as palavras e a imagem juntos. Você pode conhecer mais textos desses aí, olhando com bastante atenção ao seu redor, continuando de olho nos textos, até quando a aula acabar. Combinado? Você lembra como foi a aula anterior? Lembra de alguma coisa que nós vimos? Eu até deixei algumas dicas aqui, não é verdade? Nós falamos sobre um gigante e falamos sobre um urso. E o tema das nossas aulas, você lembra qual é? Estamos falando sobre pontes. Então, na aula passada, o que nós vimos? Nós conhecemos esse conto chamado A Ponte, esse conto que está no livro. Conhecemos também uma parte desse conto, não é verdade? Nós vimos que o conto acontece lá na ponte e que ele vai falando sobre a história, sobre um gigante e um urso. E também estamos construindo o nosso álbum de pontes famosas. Você está construindo o seu aí? Até a aula passada, a professora mostrou a ponte histórica no Recanto dos Papagaios, a ponte dos Arcos, a ponte no Passeio Público de Curitiba, a ponte no Rio Passaúna. E quais pontes que nós iremos conhecer hoje? Tá curioso? Logo, logo você vai saber e vai completando aí o seu álbum. Lembra de alguns combinados nossos? O primeiro deles, cada vez que aparecer essa imagem que você está vendo agora, é porque nós vamos ficar bem atentos a um texto da aula. E qual é o outro combinado, você lembra? É a forma que vamos registrar a aula. Lembra que nós não precisamos copiar todas as perguntas, nós não precisamos copiar as respostas? Nós vamos anotar tudo como se fosse um gabarito. Ao longo da aula, a professora vai explicando para você bem tranquilamente, mas você só vai precisar colocar o número da questão. Então, vamos supor, questão 1, você vai escrever o 1 aqui, um tracinho, e vai pôr a letra da alternativa correspondente, porque cada pergunta sempre tem 3 alternativas. Bem, se você assistiu a aula anterior, você deve ter ficado curioso para saber como que essa aula acaba. Se você não assistiu, você deve estar curioso para saber o final do conto. Não é verdade? Por que eu falei o final da aula, né? Porque na aula anterior, a professora não disse como terminava o conto. E hoje você vai conhecer. Mas para refrescar a nossa memória, nós vamos ver o conto todo. Olha lá, fica bem de olho aí na sua tela. O livro chama-se A Ponte. O rio sabe de muitas histórias. Sabe até mesmo da história da Grande Ponte. Certa manhã, um urso imenso se aproximou da ponte pela margem esquerda do rio. Ao mesmo tempo, um gigante se aproximou pela margem direita. Ambos queriam atravessar a ponte longa e estreita. Exatamente no meio da ponte, um topou com o outro. O urso se aprumou, sacudiu a cabeça e rugiu, furioso. Não,
Ele não queria recuar para dar passagem ao gigante. Tranquilo, o gigante permaneceu ali. Ele também não queria recuar. A ponte era muito estreita para os dois passarem ao mesmo tempo. Naquele instante, ela balançou, oferecendo perigo. Precisamos encontrar uma saída, disse o gigante. O urso concordou com a cabeça. Tenho uma ideia, bramiu ele. Você se joga na água e me deixa passar. Ou então você se joga, vociferou o gigante. Um encarou o outro com hostilidade. O gigante ficou pensando. Você poderia subir em mim e eu o carrego nos meus ombros e... Daí nós dois despencamos, interrompeu o urso. Não é uma boa ideia. Já sei, exclamou o gigante de repente. Ele deu um passo em direção ao outro. Continua. E foi até aqui que nós conhecemos o conto na aula passada. Você tem alguma ideia de como vai terminar? Será que eles vão conseguir aquilo que estão esperando? E o que é que eles estão esperando? Eles querem atravessar a ponte estreita e longa. Cada um quer chegar ao outro lado do rio. Mas nenhum quer ceder. Você percebeu isso? Um disse para o outro, né? Um não quis recuar, quer andar para trás. Um não quis segurar o outro. Nenhum dos dois desistiu. Como que eles vão conseguir atravessar a ponte? Será que vão conseguir atravessar a ponte? Vamos ver com a professora como que termina esse conto? Então continue, olha lá, de olho no texto. Já sei, exclamou o gigante de repente. Ele deu um passo em direção ao outro. Eu me seguro em você e você em mim. Assim nenhum dos dois cai dessa altura e depois giramos. Combinado, concordou o urso. Era como se o urso e o gigante estivessem dançando abraçados. Davam passos bem curtos e a cada passo se deslocavam um pouquinho mais. Juntos, lá em cima, flutuavam sobre o abismo e um segurava o outro bem firme. Olha, vamos ver no livro como foi essa cena. Preste bastante atenção aqui com a professora. Tá vendo que os dois, olha aqui, ó, eles se seguram, bem como eles falaram, se seguram bem firme um com o outro, como se eles estivessem dançando. Você tá vendo aqui mudando os quadros? E eles vão se abraçando e dando passos, né, lentos, iam se deslocando um pouquinho, ó, até que eles conseguiram mudar a posição. E se você prestar bem atenção, você vai ver que não muda só a posição deles na ponte. Muda também a feição dos dois. Você está percebendo? Olha só, eles começaram, né, um pouco com uma certa dificuldade um de abraçar o outro. E olha como eles terminam. Olha lá a expressão dos dois. Eles terminam, parece que bem satisfeitos e felizes, não é verdade? Vamos ver o que mais vai acontecer. Finalmente, cada um estava no lado da ponte que gostaria de estar. Obrigado, agradeceu o gigante. Obrigado, digo eu, devolveu o urso. Acenaram amigavelmente um para o outro, depois cada um seguiu o seu caminho. Olha lá os dois acenando amigavelmente um para o outro. O rio sabe de muitas histórias, até mesmo da história da Grande Ponte. E aí, você gostou de conhecer esse conto? O final dele era o que você estava esperando? Você acha que teve um final bom para os dois ou ruim para os dois? O que você acha aí? Lembra que a professora falou que nessas aulas de olho nos textos nós ficamos interagindo? Eu pergunto daqui, você responde aí, vai conversando aí com a televisão ou com o computador, onde você estiver, mas vai conversando com a professora, tá bom? Através desse e-mail a gente conversa. Esse era o final que você esperava?
Você viu que bacana que eles conseguiram chegar a um consenso amigável? Um não derrubou o outro no rio, nenhum dos dois se machucou e até terminaram felizes? Isso é muito bacana, não é verdade? Agora, nós vamos fazer algumas atividades sobre o conto. Antes de começarmos as atividades, vamos relembrar uma pergunta que você respondeu na aula anterior. Qual pergunta que era? Olha lá. De acordo com o texto, onde essa história acontece? Primeiro, qual história? A história que se chama A Ponte. E é de acordo com o texto. Lá no texto ele dizia que acontecia A, no rio, B, na ponte ou C, nas montanhas. De acordo com o texto, na aula anterior, nós vimos que esse conto, que essa história, acontece na ponte. Então, a professora vai colocar aqui um papelzinho para a gente lembrar disso. Ó. A gente já tem aqui o cenário. Então, eu vou colocar aqui, ó, local, a ponte, que é o local onde a história acontece. Tá? Então, a gente já sabe onde. Onde quer dizer o local. Que local que a história acontece? Na ponte. Eu vou relembrar com você mais uma vez. Ó. Aqui, nós relembramos a pergunta da aula passada. Agora eu vou começar a fazer as perguntas que nós vamos registrar nesta aula. Para isso, você vai pegar aí o seu caderno e vai marcar a questão 1. Olha lá, do jeitinho que a professora falou, ó, um tracinho, porque depois você vai marcar só a letra da alternativa que você acha que está certo, tá bom? Então, registre aí no seu caderno, um tracinho. Registrou? Então, vamos para a pergunta número 1 dessa aula. Vamos ver se você está bem de olho nos textos. Quem são os personagens do conto? Os personagens. Quem que participa desse conto, dessa história? Olha lá, alternativa A. A ponte e o urso. Será que a ponte e o urso são os personagens? Alternativa B. O urso e o gigante. Alternativa C. O gigante e a ponte. Quem são os personagens do conto? Um tempinho para você registrar aí no seu caderno. Registrou aí? Vamos ver se você respondeu certo? Então, quem são os personagens do conto? Os personagens é quem faz as ações que acontecem aí no nosso conto. Né? Quem que realizou as ações do conto? Quem que tinha ali algumas cenas, que aparecia, que falava, que conversava? Quem? A ponte em algum momento fez isso? Não, né? Porque a ponte é o local onde aconteceu. Então, a ponte não é o personagem. Então, a alternativa a ponte e o urso, já está errada. Opa, agora a gente vai olhar a alternativa B. Fala o urso e o gigante. Quem que realizava as ações ali? Não eram eles? Era o urso e o gigante. Né? O urso chegou por uma margem do rio, o gigante chegou pela outra. Eles queriam atravessar a ponte ao mesmo tempo. Então, nós já encontramos quem são os personagens. É a alternativa B, o urso e o gigante. E a alternativa C diz ali o gigante e a ponte. Nós já vimos que a ponte não pode ser personagem. Então, a resposta certa aqui é a alternativa B. Olha lá, então a professora vai montar aqui ó, o nosso quadro. Presta bastante atenção com a professora. Eu vou colocar aqui os personagens. Ó. O urso, e quem era o outro personagem? O gigante. Então, eu vou colocar aqui, ó, personagens, o urso e o gigante. Olha que bacana que tá ficando aqui, ó. Nós já temos o local, que foi na ponte, e já temos os personagens, o urso e o gigante. Tá prestando bastante atenção aí? Tá de olho nesse texto? Quem sabe um dia você vai escrever um texto, vai escrever um conto, e você vai lembrar de tudo isso para colocar aí no seu conto também, não é verdade?
Então, agora no seu caderno, o que você vai fazer? Vai registrar, né? Vai conferir se você registrou aí corretamente. Se ficou a questão 1, alternativa correta, letra B. Se você errou, o que você vai fazer? Lembra? É só apagar e registrar a alternativa correta. Combinado assim? O importante é ficar pensando e participando aqui com a professora. Agora, vamos para a questão número 2. Olha lá, vamos ficar bem de olho. Presta atenção na sua tela. 2. O conto A Ponte acontece por quê? Então, vamos ver por que esse conto acontece. Alternativa A. O urso e o gigante não se gostavam. Alternativa B. O urso e o gigante acabaram de se conhecer. Alternativa C. O urso e o gigante queriam atravessar a ponte ao mesmo tempo. Deixa a professora explicar um pouquinho antes de você tentar responder. Olha lá. O conto A Ponte acontece por quê? Qual que é a história que tem ali? Por que acontece tudo isso? Fica mais fácil de você ir compreendendo, assim, conforme a professora vai explicando. Pensa bem, será que toda a história se desenvolve só porque o urso e o gigante não se gostavam? Será que isso aparece no conto? Será que é porque o urso e o gigante acabaram de se conhecer e daí o conto é sobre isso? Ou será que é porque o urso e o gigante queriam atravessar a ponte ao mesmo tempo? O que você acha? Responde aí no seu caderno. Colocou aí no seu caderno qual alternativa você acha que é certo? Vamos combinar uma coisa com a professora. Não vale colocar qualquer coisa só para responder rápido, hein? Tem que pensar e ficar de olho no texto. É uma aula que a gente tem que sempre prestar bastante atenção no texto. Então, vamos ver qual é a resposta certa. O conto A Ponte acontece porque o urso e o gigante não se gostavam? Vamos pensar uma coisa. Em momento algum o texto falou isso. Falou que eles se olharam com hostilidade. A gente vê aqui, que o urso nem está com uma afeição muito amigável, mas em momento algum disse que eles não se gostavam. Eles só queriam atravessar ao mesmo tempo e nenhum deles queria recuar. Então essa alternativa está errada. O conto acontece porque o urso e o gigante acabaram de se conhecer. Veja, se fosse por causa disso, o conto ficaria falando sobre como eles fizeram para se conhecer, se eles ficaram amigos, se não ficaram amigos. Mas não era isso que falava o conto. O conto acontece, né? O principal desse conto é o urso e o gigante que queriam atravessar a ponte ao mesmo tempo. Então, a resposta correta aqui é a letra C. E eu vou montar aqui no nosso quadro, olha só, vou colocar aqui. Essa parte chama-se enredo. Olha lá, enredo. O gigante e o urso querem atravessar ao mesmo tempo a ponte estreita. Enredo é como se desenvolve um conto ou uma história. Então nós já sabemos aqui, olha quanta informação bacana. O local, os personagens e o enredo do nosso conto. Estamos ficando muito espertos, não é verdade? E aí no seu caderno, o que você registrou? Para ficar bem certinho, na questão 2, você deveria ter colocado a letra C. Isso mesmo, muito bem. Se você errou, apaga e corrige, porque agora a gente já tem um monte de informação verdadeira. Não é verdade? Agora, a professora vai pedir para você ler, junto com a professora, um trecho que eu vou colocar aí na tela. Olha lá, fica bem de olho. Certa manhã, um urso imenso se aproximou da ponte pela margem esquerda do rio. Ao mesmo tempo, um gigante se aproximou pela margem direita. Ambos queriam atravessar a ponte longa e estreita.
Prestou bastante atenção aí? Tá bem de olho no que está aparecendo na sua tela, bem de olho nesse texto? Ótimo! Porque agora vai vir uma pergunta sobre esse trechinho. Olha lá a pergunta. É a pergunta de número 3. Em que momento a história acontece? Ah, você prestou bastante atenção, então vai responder com muita facilidade. Em que momento a história acontece? Ó, em que momento? Em que tempo? Quando que ela acontece? Vamos ver as alternativas. Alternativa A, de manhã. Alternativa B, ao mesmo tempo. Alternativa C, antigamente. O que você acha? Em que momento a história acontece? Você ficou bem ligado? Essa eu vou te ajudar a responder, tá bom? Vamos prestar bastante atenção lá. Olha lá, a professora vai voltar um pouquinho para você poder olhar aí na sua tela o texto. Ele diz assim, ó: certa manhã, um urso imenso se aproximou da ponte pela margem esquerda do rio. Ao mesmo tempo, um gigante se aproximou pela margem direita. Ambos queriam atravessar a ponte longa e estreita. O que o texto vai dizendo pra gente? Ó? Ele diz que certa manhã aconteceu alguma coisa. Ele diz aqui, ó, ao mesmo tempo, um gigante se aproximou pela margem direita. Ao mesmo tempo do quê? Ao mesmo tempo que um urso imenso se aproximou da ponte pela margem esquerda do rio. Você já conseguiu compreender e perceber em que momento que o conto acontece? Então, eu vou deixar um tempinho agora para você poder responder. Vamos conferir a resposta aqui com a professora? Em que momento a história acontece? A história acontece de manhã, alternativa A, porque estava escrito ali, uma certa manhã. Não diz que manhã que era, nem de que dia, nem o mês, nem o ano, nem quando era. Mas ele trouxe uma pista pra gente, que era certa manhã. Então a alternativa A é a certa. Ao mesmo tempo que aparece ali, tem a palavra tempo. Mas quer dizer que de um lado da ponte apareceu o urso. E ao mesmo tempo, quer dizer que eles chegaram juntos. Mas não quer dizer que a história aconteceu nesse momento. E antigamente nem aparece no texto. A gente sabe que dá a impressão que essa história aconteceu antigamente pela forma como ela é narrada. Mas só dá uma impressão. O texto nem fala sobre antigamente. Então, a alternativa correta ali pra gente, ó, é a alternativa A. Eu vou colocar aqui no nosso quadro, ó. Então, nós montamos, olha que bacana, ó. Nós montamos o local onde o conto acontece. Qual que é o local? É a ponte. Depois, nós vimos quem são os personagens. Quem são os personagens? Os personagens são o urso e o gigante. Depois, o que mais que nós vimos no nosso conto? Nós vimos o enredo. Qual que é o enredo? Como que é o que acontece na história? O gigante e o urso querem atravessar ao mesmo tempo a ponte estreita. E qual que é o tempo? Em que tempo que acontece? De manhã. A gente sabe que acontece de manhã. Então, aí no seu caderno, na questão 3, a alternativa correta é a alternativa A. Foi isso que você registrou aí? Se não foi, já sabe, né? Apaga e arruma sem problema algum. Tá gostando de estudar esse conto? Tá gostando de estudar os textos, de virar um investigador de textos? Muito bom, né? A gente vai ficando muito esperto com tudo isso. Então agora, presta atenção aí na sua tela,
porque a professora colocou para você poder ver bem de pertinho como que fica esse quadro aí organizado. Olha lá. Então, local, a ponte. Personagens, o urso e o gigante. Enredo, o gigante e o urso querem atravessar ao mesmo tempo a ponte estreita. E o tempo é manhã. Viu aí como ficou bem organizadinho, como que fica tudo bem bacana da gente conhecer o conto dessa forma? Legal, né? Então já sabe, continuamos esse trabalho de investigadores dos textos. E conforme você vai participando dessas aulas, você vai vendo que cada vez que você olhar um texto à sua volta, vai ficar mais fácil compreender ele. Você pode fazer esse exercício de procurar esses elementos em outras histórias. Combinado? Então, vamos lá para a próxima pergunta. Antes da pergunta, a professora vai colocar um trechinho aí para você ler. Olha lá. Já sei, exclamou o gigante de repente. Ele deu um passo em direção ao outro. Eu me seguro em você e você em mim. Assim, nenhum dos dois cai dessa altura. E depois giramos. Combinado, concordou o urso. Ó, eu vou adiantar para você a pergunta que eu vou fazer, que vai ser a pergunta número 4, tá bom? E você continua aí de olho no texto, só escuta a pergunta que a professora vai fazer, ó. Quem encontrou uma solução para o problema? Primeiro vamos pensar, qual era o problema deles? Olha aqui com a professora. Qual que era o problema dos dois? Eles queriam atravessar a ponte ao mesmo tempo. Não era esse o problema? Esse foi o problema que norteou todo o conto. Eles queriam atravessar a ponte ao mesmo tempo. Quem encontrou uma solução para esse problema? Veja, ao longo do conto, ao longo da nossa história, uma vez o urso deu uma solução, falou, você se joga da ponte que eu vou passar. E o gigante disse, se joga você. Isso, eles não resolveram nada, não é verdade? Depois o gigante falou o que para o urso? Falou, sobe em cima de mim que eu te carrego. E o urso falou o quê? Não vou, porque dessa forma nós dois vamos cair. Então agora nesse trecho aqui tem essa resposta, Quem encontrou uma solução para o problema? Vamos ler com a professora. Já sei, exclamou o gigante de repente. Ele deu um passo em direção ao outro. Isso quer dizer que o quê? O gigante deu um passo em direção a quem? Ao urso. Eu me seguro em você e você em mim. Assim, nenhum dos dois cai dessa altura e depois giramos. Quem que falou isso aqui? Não está aqui a solução do problema? Combinado, concordou o urso. Agora eu vou passar para você as alternativas aí para você responder no seu caderno. Olha lá a pergunta. Quem encontrou uma solução para o problema? Alternativa A, o urso. Alternativa B, o gigante. Alternativa C, a ponte. Quem encontrou uma solução para o problema? Tempinho para você resolver. Conferindo a resposta. Olha lá. Quem encontrou uma solução para o problema foi o gigante. Não é verdade? Foi isso que nós acabamos de ver no texto. Então aí no seu caderno você vai registrar na questão 4 a letra B. Tudo certinho? Vamos para a próxima parte. Finalmente, cada um estava do lado da ponte que gostaria de estar. Quer dizer que eles atravessaram a ponte. Obrigado, agradeceu o gigante. Obrigado, digo eu, devolveu o urso. O que o urso devolveu aqui? O agradecimento. Acenaram amigavelmente um para o outro. Depois cada um seguiu o seu caminho. Agora eu vou pedir para você que observe bem essa cena aí que está na tua tela. Olhe bem o que o gigante está fazendo.
Olhe bem o que o urso está fazendo. Olhou, prestou bastante atenção, do jeitinho que eles estão, o movimento, a pata, como estão os braços. Prestou atenção em tudo isso? Joia! Então olha a pergunta. Esta ilustração se refere ao trecho. Então vamos ver qual trecho do conto que se refere a esta ilustração que você acabou de ver, que está bem pequenininha ali no cantinho da tua tela. A. Exatamente no meio da ponte, um topou com o outro. Será que é isso que a ilustração está mostrando? B. Certa manhã, um urso imenso se aproximou da ponte pela margem esquerda do rio. Será que é isso que está mostrando? Ou C. Acenaram amigavelmente um para o outro. Responde aí. Vamos conferir a resposta? Essa estava bem fácil, não estava? A resposta certa é a letra C. Acenaram amigavelmente um para o outro. Não foi isso que a gente viu? Um acenando para o outro, estavam com a expressão mais feliz, o urso com a patinha levantada. Então aí no seu caderno, a resposta certa é 5C. Respondeu? Muito bem. Próxima pergunta, pergunta 6. Ambos queriam atravessar a ponte longa e estreita. A palavra destacada se refere, qual que é a palavra destacada? Ambos. Vamos ver a que se refere. A. Ao urso e ao gigante. B. Ao urso e à ponte. C. Ao gigante e à ponte. Quem queria atravessar a ponte longa e estreita? Essa eu não vou dar a resposta, eu vou deixar você pensando aí, tá bom? Responde no seu caderno. Conseguiu responder a questão de número 6 aí no seu caderno? Olha lá, ambos queriam atravessar a ponte longa e estreita. A palavra destacada se refere, a palavra destacada é a palavra ambos. Ambos quer dizer, né, os dois. Quem é que queria atravessar a ponte longa e estreita? Não podia ser o urso e a ponte, não é verdade? Porque a ponte não atravessaria a ponte, e nem o gigante e a ponte. Então, a resposta certa aqui é a alternativa A. A palavra destacada, ambos, se refere ao urso e ao gigante. Então, no seu caderno fica questão 6, alternativa A, a resposta correta. Muito bem. Então, vamos lá agora com a professora ler um outro trechinho. Exatamente no meio da ponte, um topou com o outro. O urso se aprumou, sacudiu a cabeça e rugiu, furioso. Não, ele não queria recuar para dar passagem ao gigante. Tranquilo, o gigante permaneceu ali. Ele também não queria recuar. Neste trecho, ele é a palavra destacada, você está vendo aí na tua tela? Então, neste trecho, ele é, alternativa A, o rio, alternativa B, o gigante,
ou alternativa C, o urso? Vamos ver aqui com a professora? Olha lá, isso eu vou te ajudar a responder. Fica bem de olho aqui nesse texto que nós vamos ver juntos. Olha lá. Exatamente no meio da ponte, um topou com o outro. Um topou com o outro. Um quem? Né? O urso topou com o gigante. O urso se aprumou, sacudiu a cabeça e rugiu, furioso. Não, ele não queria recuar para dar passagem ao gigante. De quem que está falando? Quem é esse ele que aparece aqui, ó? É o... Olha as alternativas que a gente tem. O rio, o gigante ou o urso. Mas aqui, ó, tá na mesma... Ó, pode ver que tá no mesmo parágrafo, ó. O urso, preste bastante atenção, ó, o urso se aprumou, né? Ele se movimentou, sacudiu a cabeça e rugiu, furioso. Tudo que o urso fez. Não, ele não queria recuar para dar passagem ao gigante. Quem é ele aqui? Ele é o... Vamos lá, você está prestando atenção? É o rio, o gigante ou o urso? Muito bem, se você respondeu aí que é o urso, que na questão 7 a alternativa correta é a letra C, você acertou, porque a gente falou aqui, ó, ele se refere ao urso. Então aí no seu caderno fica registrado a questão 7, alternativa C, tá bem? Então olha aqui um pouquinho esse trechinho que a professora tinha pedido para você ler. A primeira vez que aparece a palavra ele, foi o que nós perguntamos, se referia ao urso. Mas no mesmo trecho, mais uma vez aparece a palavra ele. Olha o que ele diz aqui, ó. Tranquilo, o gigante permaneceu ali. Ele também não queria recuar. Quando eu falo ele aqui, eu já estou falando do gigante, ó. Tranquilo, o gigante permaneceu ali. Ele também não queria recuar. Então, se eu tivesse mudado o trecho, ele já se referia aqui ao gigante. Legal, né? Por isso que a gente tem que ficar sempre bem atento e de olho nos textos. Vamos para aquela parte da aula bem bacana. Você conhece alguma ponte famosa? Você está construindo aí o seu álbum? A professora falou que você podia dobrar a folha sulfite em 6 partes e ir desenhando as pontes famosas que nós já vimos. Quais que nós já vimos? Olha, a ponte do Recanto dos Papagaios, uma ponte histórica. Nós vimos a ponte dos Arcos, em Balsa Nova. Nós vimos a ponte do Passeio Público, em Curitiba. Vimos também a ponte no Parque Passaúna. E quais pontes que nós vamos conhecer hoje? Olha lá, fique bem de olho. Você já viu essa ponte em algum lugar? Sabe de onde ela é? Vamos olhar de outro ângulo. Olha lá, mudamos um pouquinho. Olha de novo. E mais uma vez. Essa ponte é toda de arame. Onde ela fica? Fica na Ópera de Arame, em Curitiba. Ponte bonita, né? E a última ponte que nós vamos conhecer na nossa sequência de aulas. Fica bem de olho aí na sua tela. Você já viu essa ponte em algum lugar? É uma ponte de madeira. Fica num parque em Curitiba. Tem alguma ideia de que ponte seja essa? Olha lá, essa ponte fica no Parque Barigui, em Curitiba. Viu como nós temos muitas pontes famosas? E como que ficou o seu álbum, ou como que ele está ficando? Olha o álbum da professora aqui, como tá ficando. Tá ficando bem bacana, né? Eu fiz com fotos. Você pode fazer aí com desenhos na sua casa. E pode até pesquisar outras pontes aí famosas e conhecer diversas delas. Bem, nossa aula chegou ao fim. Eu adorei estar com você. Espero que você tenha aprendido bastante e continue de olho nos textos, em todos os textos que estão à sua volta. E mais, continue pesquisando sobre as pontes. Tem cada assunto legal para a gente conhecer. A nossa sequência de aulas chegou ao fim. Então, um grande abraço, continue se cuidando, né? Fique bem. Até mais.